Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece super complexo, mas vamos simplificar tudo com uma análise bem direta. Pensa nesse material como uma chave mestra para o Tribunal de Justiça do Rio, o famoso TJRJ. A gente vai entender como essa máquina gigantesca funciona de verdade, lá por dentro. Então, para organizar as ideias, a gente vai começar lá de cima, do topo da pirâmide, e ir descendo até chegar na rotina, no dia a dia mesmo. Beleza, então, vamos começar. E o primeiro ponto é, por que é tão importante entender como tudo isso funciona? Olha, para entender o TJRJ, a gente precisa conhecer dois documentos principais. Pensa assim, o regimento interno é tipo a constituição do tribunal. É ele que diz quem manda, quais são os grandes poderes. Já a consolidação normativa, bom, essa é o manual de instruções, sabe? Ela detalha o passo a passo de como as coisas devem ser feitas no dia a dia. Basicamente, um diz o que fazer e outro diz como fazer. E agora vamos conhecer quem está no comando, a verdadeira cúpula do poder dentro do tribunal. Olha que interessante essa estrutura. A gente tem o Tribunal Pleno, que junta todos os desembargadores. É mais um órgão de gala, para cerimônias, eleições, quase uma Assembleia Geral. Agora, o poder de verdade, o poder de fogo do dia a dia, está concentrado no órgão especial. É um grupo bem menor, mais ágil, que decide as paradas mais importantes. E para fechar, tem o Conselho da Magistratura, que funciona como uma espécie de instância de recurso para as questões administrativas internas. E para ter uma ideia do tamanho do poder do órgão especial, olha só isso. A competência dele é tão grande que ele pode julgar, por exemplo, o vice-governador do estado em crimes comuns. Isso mostra que o papel dele vai muito além das questões internas do judiciário. É uma peça fundamental no equilíbrio de poder do estado. Então, resumindo, é o órgão especial que pega as batatas mais quentes. É ele que decide se uma lei é constitucional ou não, que aprova mudanças na estrutura do tribunal, que dá o ok final nos concursos para juiz e, pasmem, é ele que pode punir outros juízes. É, sem dúvida, o cérebro, o centro nervoso do TJRJ. Beleza, agora imagina a seguinte situação. Um servidor não concorda com uma decisão do presidente do tribunal. E aí? Para quem ele recorre? Isso nos leva direto para o próximo órgão. A resposta para essa pergunta é o Conselho da Magistratura. É ele que funciona como uma última palavra, a instância final para esses recursos administrativos. E isso é super importante, né? Garante que até uma decisão do chefão do tribunal pode ser reavaliada, o que traz mais justiça e equilíbrio para o sistema interno. Ok, já vimos quem manda. Mas e quem fiscaliza para ver se todo mundo está seguindo as regras? É aí que entra a Corregedoria. A Corregedoria Geral da Justiça, ou CGJ, é basicamente a polícia interna do Judiciário. Sabe o Departamento de Corregedoria da Polícia? É a mesma ideia. É o órgão que fiscaliza, orienta e põe ordem em todos os serviços, garantindo que tudo funcione como deveria. E para fazer essa fiscalização, a CGJ tem duas ferramentas principais. De um lado, a correição permanente. Pensa nela como um check-up de rotina, sabe? O próprio juiz da vara faz essa vistoria para garantir que está tudo nos trilhos. Do outro lado, tem a correição extraordinária. Ah, essa é diferente. É tipo uma auditoria surpresa. Acontece quando tem uma denúncia, uma suspeita de algo errado. A CGJ chega de repente para investigar a fundo. E o legal é que o trabalho não para só em achar o problema. A regra é clara. Depois de uma correição extraordinária, a CGJ tem que criar um relatório completo. E mais importante, um plano de ação. A meta não é só punir, mas sim corrigir a rota e garantir que aquele erro não aconteça de novo. Bom, a gente já falou da alta cúpula, dos fiscais. Agora vamos descer para o chão de fábrica, para a linha de frente, o cartório judicial. É lá que o trabalho pesado acontece. E quem comanda o cartório? É o chefe de serventia. Ele é o grande gerente operacional daquele pedaço, a pessoa que garante que a engrenagem toda gire direitinho, sempre sob a supervisão do juiz, claro. E a lista de responsabilidades dele é gigante. Olha só, ele não pode simplesmente sair e deixar o cartório sozinho. Tem que ter um substituto. É ele quem supervisiona se as custas do processo foram pagas direitinho. Tem que checar o livro de ponto todo dia. E uma super importante, 3 dias antes de uma audiência, é ele quem tem que certificar que está tudo pronto, tudo nos conformes. Ou seja, é uma peça-chave para que nada dê errado no processo. Agora, uma situação super comum na prática. Um advogado pega o processo físico, a carga, como se diz, e não devolve no prazo. O que acontece? A norma já prevê um passo a passo bem definido para isso. Funciona assim. Primeiro, o advogado é intimado para devolver em 3 dias.
Se não devolveu, o próprio chefe de serventia, sem precisar de uma nova ordem do juiz, já expede um mandado de busca e apreensão para ir pegar o processo de volta. Esse de ofício, ou seja, essa ação automática, é o pulo do gato. Dá autonomia e agilidade para o cartório manter a ordem e o controle dos autos. Bom, agora a gente entra numa parte que pode parecer chata, mas é fundamental. Dinheiro, ou melhor, as custas judiciais. Quem paga, quando paga, vamos entender as regras. Olha esse exemplo, que deixa tudo bem claro. De um lado, uma pessoa que conseguiu gratuidade de justiça. Ela pode entrar com a ação sem pagar nada de início. Do outro lado, alguém que teve o pedido de gratuidade negado. Nesse caso, não tem jeito. Precisa pagar todas as custas iniciais para só então o processo começar a andar. É a regra básica do jogo. E aqui tem uma pegadinha importante, especialmente nos juizados especiais, as antigas pequenas causas. Lá, para entrar com a ação, geralmente não se paga nada. Mas, se a pessoa perder e decidir recorrer, aí a conta chega. Ela vai ter que pagar tudo, inclusive aquelas despesas que foram dispensadas lá no comecinho. Fica a dica. E o sistema pensa em vários detalhes. Por exemplo, o prazo para pagar as custas venceu bem no dia que começou uma greve de banco. E agora? A regra diz que o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil depois que a greve acabar. Outro caso, na ação popular, que é quando um cidadão processa o governo, por exemplo, ele não paga custas. E, para amarrar tudo, a regra de ouro. O pessoal do cartório tem a obrigação de conferir se todas as taxas foram pagas certinho antes de dar andamento no processo. Ufa! A gente passou pela cúpula do poder com um órgão especial, desceu para o dia a dia do chefe de serventia e entendeu até as regras de pagamento. E olhando para tudo isso, fica a pergunta, né? Esse monte de regras, de órgãos, de procedimentos, é só a burocracia para complicar a vida ou é justamente essa estrutura que garante que a balança da justiça pese igual para todo mundo? Entender essa engrenagem não serve só para passar num concurso ou para um advogado atuar melhor. Serve para a gente refletir sobre o que é, afinal, a justiça.